Bem, a semana sobre espécies invasoras, que é a segunda semana ibérica sobre espécies invasoras, que está a decorrer em Portugal e em Espanha, é uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ecologia, abreviadamente SPECO, como podem ver aqui, que tem o site speco.pt, e é uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ecologia, mais concretamente, olha, clica daqui, isto é a página principal, portanto, essa aí é a Semana das Espécies Invasoras, que decorre de 21 a 29 de maio, portanto, começou no fim de semana passado e vai até 29 de maio. E esta iniciativa pretende exatamente sensibilizar as pessoas, a sociedade em geral, para a problemática das espécies invasoras. E aqui estamos a falar de animais e de plantas, e dentro dos animais estamos a falar de todos os grupos de animais, não é apenas de aves, é aves, mamíferos, peixes, invertebrados, etc. Portanto, há muitas espécies invasoras, e no âmbito desta iniciativa há cerca de, penso eu, 180 entidades diferentes que estão a colaborar. Ora, isto agora cliquei aqui no link da página das espécies invasoras. Isto é organizado então pela SPECO, mais concretamente por uma rede que foi criada no âmbito da SPECO, que é a rede INVECO, que é a rede portuguesa de estudo e gestão de espécies invasoras. Portanto, vocês, se forem ao site da SPECO e depois clicarem nestes links, podem ficar a saber mais. Eu agora não vou desenvolver muito, porque isto é apenas uma pequena informação introdutória. Juntamente com a plataforma invasores.pt, que também tem um site, que é um grupo de trabalho desenvolvido no âmbito do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, tem mesmo um site que é www.invasores.pt. Este site é mais virado para as plantas do que provavelmente para os animais. E depois por dois projetos LIFES, um que é o LifeStop Cortaderia. A cortaderia é o nome científico da Cortaderia celoana, também chamada erva das pampas ou penachos, que é uma planta invasora, e ainda pelo Life Invasaqua, que é um projeto de LIFE dedicado a diversos tipos de espécies, animais e vegetais, que são espécies invasoras no meio aquático. Portanto, no âmbito desta iniciativa organizada por essas 4 entidades, estão a ser realizadas cerca de 200 atividades em todo o país. Umas são presenciais, outras são online, e se vocês procurarem aqui nos menus, portanto, continuando aqui a descer nesta página, encontramos aqui, aparece depois aqui um quadro que tem a lista das atividades disponíveis, umas em Portugal, outras em Espanha, por isso é que os menus estão aqui em português e em espanhol, e depois podem ver aqui para cada atividade diz a data, diz se é em Portugal, se é em Espanha, diz se é, por exemplo, a ação de controle presencial, a ação de formação presencial, também há ações de formação online, como esta que estamos aqui a fazer, e portanto, se vocês procurarem aqui, poderão eventualmente encontrar outras atividades que vos interessem, embora obviamente esta Semana das Invasoras vai apenas até domingo, mas podem ficar um bocado com uma ideia do tipo de ações que estão a ser feitas e quem são as entidades que as organizam. Ora, aqui o Portal Aves de Portugal associou-se a esta iniciativa, tal como já tinha associado o ano passado. O ano passado fizemos um webinário chamado Aves Invasoras em Portugal. Portanto, foi um webinário no qual eu procurei resumir a informação disponível sobre as espécies invasoras que existem em Portugal. Esse webinário foi gravado e a gravação está disponível no canal YouTube do Aves de Portugal e, portanto, uma vez que a gravação está disponível e pode ser vista a qualquer momento, eu achei que não fazia sentido repetir o tema, e então este ano optei por fazer 2 webinários, em vez de 1, 2 webinários mais curtos, cada um deles dedicado a uma espécie exótica. A primeira sessão foi no domingo passado, dia 22, em que falámos de uma espécie que é exótica, embora não seja ainda formalmente invasora, mas que se calhar um dia destes passa a ser, que é a viúva biclacre, e hoje então vamos falar do mainá de Cristo. Pronto, isto era só uma pequena introdução para vos explicar este contexto das espécies invasoras, da Semana sobre Espécies Invasoras, quem é que organiza e porque é que estamos a fazer o webinário sobre este tema. Foi no fundo para, no âmbito da Semana das Espécies Invasoras, aproveitarmos isto para também divulgarmos um pouco a situação sobre as aves invasoras que existem em Portugal. Pronto, feito este pequeno introito, vamos então agora passar ao tema da sessão de hoje, propriamente dita. Será uma sessão, tal como a anterior, relativamente curta, portanto talvez entre 30 a 35 minutos. Eu já até penso que será um pouquinho mais curta que a anterior, mas sim, talvez meia hora. Ora bem, vamos lá então partilhar o ecrã da apresentação. José, depois confirma-me, por favor, quando estiver já operacional. Já está. E já está a gravar, não já? Sim, sim.
Tens ainda os quadradinhos aí à frente. Avisa-me também quando desaparecerem os quadradinhos, que então eu começo depois a apresentação. Ok, já está limpo. Muito bem. Então vamos dar início à sessão de hoje. Esta sessão tem como tema o Maenad Crista, que é esta ave que está aqui representada nesta imagem e que eu já vou falar mais em detalhe. O Maenad Crista é uma ave invasora e eu, antes de falar em detalhe sobre as espécies, vou também aqui em 2 ou 3 slides resumir o que é isto das aves invasoras. Isto também foi apresentado mais em detalhe na apresentação do ano passado, sobre aves invasoras. Não falei disto na semana passada, na sessão da viúva, porque a viúva não é formalmente uma ave invasora, embora seja também uma exótica em expansão, e portanto hoje vou desenvolver um bocadinho mais. Ora, o que é isto das aves invasoras? Há duas definições possíveis para aves invasoras, portanto, ou melhor, há 2 significados para esta expressão. Há um significado de âmbito mais técnico e um significado de âmbito mais legal. O significado mais técnico, existem critérios para avaliar isto, é quando uma espécie, seja ave ou outro organismo, possui aquilo que nós chamamos um comportamento invasor. Portanto, existem métricas para ver, é uma espécie que tem que ser exótica, que tem que estar a expandir geograficamente, tem que estar a aumentar populacionalmente e que tem que estar a causar determinados tipos de danos. Depois há métricas para avaliar o potencial invasor. Mas não é disto que estamos a falar aqui, porque eu não estou muito dentro destas métricas, estou apenas a apresentar que existem critérios técnicos. E depois há os critérios legais. E estes critérios podem ou não sobrepor-se aos anteriores. Mas formalmente, ou do ponto de vista legal, uma ave é invasora quando a lei diz que ela é invasora. E é disto que nós estamos a falar aqui. Ora, nós temos uma lei, que eu já vou dizer qual é, e nessa lei, ou melhor, nesse decreto de lei, tem lá esta definição que eu transcrevi. Uma espécie invasora é uma espécie exótica, portanto é uma espécie que não é de cá, cuja introdução na natureza ou propagação num dado território ameaça ou tem um impacto adverso na diversidade biológica e nos serviços dos ecossistemas a ela associados ou tem outros impactos adversos. Impacto adverso significa que prejudica. Isto pode querer dizer várias coisas. Às vezes estamos a falar de impactos adversos do ponto de vista económico, por exemplo, são aves que prejudicam, por exemplo, determinadas culturas, mas também podem ter impactos adversos ao competir com outras espécies autóctones, porque entram em competição com elas, seja em competição por recursos ou até exercendo predação, por exemplo. Portanto, uma ave exótica não é necessariamente invasora, mas algumas aves exóticas começam a tornar-se autossuficientes, começam-se a expandir e começam a causar diferentes tipos de danos. E então, em Portugal, foi aprovado há 3 anos, portanto, não assim há muito tempo, há 3 anos foi aprovado este decreto-lei, que tem este número. Se quiserem tomar nota e depois pesquisarem na net, poderão aceder ao texto completo, que eu não vou apresentar aqui. Mas este decreto-lei 92 de 2019, que eu costumo chamar o decreto-lei das invasoras, embora isto é uma expressão minha, isto é uma expressão coloquial, vamos dizer assim, porque não é o nome formal. O nome formal é decreto-lei 92 de 2019. Eu é que me refiro a ele como o decreto-lei das invasoras. E este decreto-lei tem lá uma série de definições, como esta que eu transcrevi aqui, e depois tem uma lista de animais e plantas e algas e outros organismos que são considerados invasores. E, portanto, é este decreto-lei que atualmente em Portugal regula a situação das espécies invasoras. Este decreto-lei, na verdade, resulta de um regulamento feito pela União Europeia e que foi aprovado em 2014, é um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação das espécies exóticas invasoras. Ou seja, em 2014, a União Europeia aprova um regulamento sobre a forma como seriam geridas as espécies invasoras dentro do território da União, e depois este decreto-lei de 2019 transcreve para a ordem jurídica nacional este regulamento, porque os regulamentos da União Europeia não fazem lei nos países, eles têm que ser transcritos. Ele transcreve e determina não só as regras relativas às invasoras, mas também elabora a lista das espécies invasoras. E, portanto, atualmente, no que diz respeito às espécies invasoras, e eu recordo animais e plantas, não são apenas aves, tudo está, então, sujeito a este decreto-lei. Este decreto-lei é bastante longo, como eu disse, podem procurar na net e ler o texto completo, mas há aqui um artigo que eu quero salientar, que é o artigo 16.
E o artigo 16 diz exatamente isto, interdição de espécies invasoras. E diz no texto apenas isto, é interdita a detenção, cultivo, criação, comércio, introdução na natureza e o repovoamento de espécies incluídas na lista nacional de espécies invasoras referida no artigo seguinte. Pondo isto numa linguagem mais simples, se uma espécie é invasora, ela não pode ser nem sequer criada em cativeiro. No caso de plantas, não pode ser criada em viveiro, portanto não é permitido fazer viveiros com espécies de plantas invasoras, e no caso dos animais, eles não podem ser mantidos nem sequer em gaiola e muito menos reproduzidos em cativeiro ou libertados na natureza. É tudo proibido. Portanto, as espécies que fazem parte da lista de espécies invasoras é interdito tê-las sob qualquer forma. É claro que eu acho que há um grande desconhecimento acerca desta lei, porque ela também não foi muito divulgada, até porque, reparem, isto é de 2019, não me recordo qual é o mês, é mais ou menos a meio, mas poucos meses depois apareceu a pandemia e, portanto, houve muitos assuntos que passaram para plano perfeitamente secundário, e eu até me parece que a gestão de espécies invasoras ficou um bocadinho quase suspensa devido a outras prioridades que apareceram. A verdade é que as espécies invasoras não querem saber disso e vão-se continuando a propagar e, portanto, estes problemas não ficam parados no tempo só porque apareceu uma pandemia. E por isso parece-me que é muito importante nós não perdermos de vista a monitorização destas situações. Ora, eu estava a dizer que eu acho que há um grande desconhecimento acerca desta lei e, pelo que eu tenho ouvido dizer, até no caso das aves, há pessoas que têm aves em cativeiro que fazem parte da lista de espécies invasoras e, portanto, que estarão eventualmente numa situação de ilegalidade. São coisas que eu ouço dizer, não tenho conhecimento de casos concretos, mas penso que é mais por desconhecimento do que por qualquer outro motivo. Agora, o que a lei estabelece é exatamente isto, é proibido ter estas espécies em cativeiro. Este artigo remete para a lista de espécies invasoras, que é o que diz o artigo 17, que eu não estou a escrever aqui. O artigo 17 diz é criada a lista nacional de espécies invasoras e explica de que é que se trata e depois remete para um anexo, que está no final do decreto-lei, e nesse anexo então está a lista completa das espécies, animais e vegetais, que são consideradas espécies invasoras para efeitos legais. E então, dessa lista, no que diz respeito às aves, essa lista tem 18 espécies de aves. Portanto, isto é a parte que aparece no decreto-lei referente às aves, agora não vamos falar mais dos outros grupos animais. Tem 18 espécies. Quem observa já aves há bastante tempo encontrará aqui alguns nomes que são relativamente familiares, outros nem por isso, porque são espécies que só raramente ou nunca foram registadas em Portugal. Eu não sei bem os critérios que levaram a escolher estas espécies e não outras para estarem no decreto-lei. Algumas têm um asterisco, porque estão classificadas como invasoras apenas na região autónoma da Madeira, mas não no continente. Há alguns nomes que estão mal escritos, que têm erros de grafia face àquilo que é a designação científica, mas eu transcrevi tal e qual como está no decreto-lei, portanto isto é um copy-paste e eles apareceram assim no decreto-lei. E destaquei aqui a vermelho a espécie que é alvo deste webinário, que é o Acridoteres cristatelos, que é o mainá de crista. Portanto, como podem ver, o mainá de crista é uma das 18 espécies de aves que em Portugal é considerado invasor. Tem o estatuto de espécie invasora. E isto é relevante, como eu disse, ao abrigo do artigo 16, por exemplo, significa que é proibido ter mainás de crista em cativeiro, seja numa gaiola ou em qualquer outra circunstância. Saliento também a presença do Acridoteres tristis, que é o mainá indiano. Embora esta espécie tenha muito poucos registros em Portugal, ela está também incluída na lista nacional de espécies invasoras. Penso, é uma suspeição minha, mas penso que por motivos preventivos, uma vez que esta espécie noutras regiões do globo se tem estado a expandir de forma descontrolada e tem um comportamento fortemente invasor. Eu vou falar muito brevemente do mainá indiano, só para contextualizar, embora isso seja um bocadinho lateral, porque a espécie que é o tema deste webinário é o mainá de crista, mas vou falar do mainá indiano só para vos dar alguns elementos adicionais. Pronto, isto terminamos só a introdução sobre o conceito das espécies invasoras e então vamos agora falar mais em detalhe do mainá de crista, que é então esta ave que está aqui pousada, que é igual à imagem inicial. O mainá de crista é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes, portanto é um pássaro, família Saturnidae, que é a família dos estorninhos, portanto é uma ave aparentada aos estorninhos. O nome científico, como já vimos, é Acridoteres cristatelos. E o comprimento desde a ponta... por acaso acho que este comprimento aqui deve estar mal. Eu devo me ter enganado a copiar o valor, porque a ave não tem este tamanho. É um bocadinho mais pequeno. Peço desculpa, mas eu acho que me devo ter esquecido de verificar o valor.
o valor do comprimento não será este. Houve aqui um erro qualquer da minha parte. Relativamente à alimentação, o Maynard Christ alimenta-se tem uma alimentação mista, que é composta quase 50-50 por matéria animal e matéria vegetal. Portanto, dependerá das épocas do ano, obviamente, e dos alimentos disponíveis, sendo que a matéria animal são essencialmente invertebrados, que, como acontece com muitas outras aves, são usados para alimentar as crias, para lhes dar proteína, e também muita matéria vegetal, essencialmente bagas e frutas. Embora também possa consumir sementes, etc., mas é essencialmente este o tipo de alimentação. Portanto, é um regime alimentar misto, composto por matéria animal e vegetal. Em termos de habitats, é uma ave bastante eclética, frequenta diversos tipos de habitats, que incluem zonas urbanas, com edifícios e jardins, parques públicos, etc., terrenos agrícolas variados e orlas de bosques. Eles podem frequentar zonas com árvores, assim com árvores esparsas ou orlas de florestas, mas não entram em bosques densos. Isto não é uma ave florestal, portanto pode ter hábitos arborícolas na orla de terrenos abertos, mas sem entrar em zonas florestais densas e extensas. Esta espécie, tal como julgo que a maioria dos Sturnidae, nidifica em cavidades, portanto faz ninhos em buracos que são sobretudo em árvores, portanto cavidades naturais em árvores, ou em construções, e construções estamos a falar em postes, em pontes, em edifícios. Sei que, por exemplo, em Lisboa já foi confirmada a nidificação no Mosteiro dos Jerónimos. Penso que alguém referiu também outro tipo de cavidades que era na riba fóssil da Costa da Caparica, penso que há lá nas barreiras arenosas. Tenho uma ideia de alguém ter referido que eles também nidificavam aí em cavidades escavadas na riba. Não tenho muito mais detalhes. De qualquer forma, o essencial aqui é que nidifiquem cavidades, e penso que até também já li que podem usar caixas de ninho. A postura tipicamente é de 4 a 5 ovos, embora os valores extremos possam ir de apenas 1 até um máximo de 6, mas na maioria dos ninhos terá 4 a 5 ovos, e a incubação, tal como acontece na maioria dos passariformes, anda aqui abaixo das 2 semanas. Quase todos os passariformes, exceto talvez os maiores, têm um período de incubação que não excede das 2 semanas, e portanto, no caso do Maynard Christ, é de 12 a 15 dias. Aqui um resumo das características principais. O Maynard Christ, então, é esta ave que vemos aqui pousada na imagem de cima, em voo na imagem de baixo. É uma ave que, à primeira vista, faz lembrar quase o melro, pelo seu aspecto preto, tamanho médio e o bico amarelado. Portanto, isto é o aspecto dos adultos. Ele é preto, tem o bico amarelado, não é um amarelo tão vivo como o melro, isto é quase cor de marfim, portanto é assim um branco amarelado. E depois aqui a pequena popa que dá origem ao nome específico Christatelus, é esta popa que na verdade é este tufo de penas, que ao contrário de outras espécies como a popa não está no alto da cabeça, mas sim na base do bico, aqui entre a testa e o bico tem este tufo de penas que normalmente é bem visível quando a ave está a pousar. O bico então, como disse, cor de marfim. O olho é cor de laranja, mas reparem a diferença para o melro. O melro tem o olho escuro e tem o anel ocular, que é aquele anel exterior, ou melhor, o anel orbital é que é cor de laranja. A íris é escura. O Maynard Christ não tem a íris cor de laranja, é mesmo o olho que é clarinho. E depois as patas têm assim este tom rosado ou salmão. E depois, o Maynard Christ, outra característica é que tem uma grande mancha branca na asa, na base das primárias, que às vezes é visível quando a ave está pousada, depende se a asa está mais aberta ou mais fechada, mas quem voa é facilmente visível. E frequentemente recebo pedidos de informação de pessoas: eu vi uma ave voar do tamanho do melro, mas tinha umas grandes manchas brancas nas asas. Claro que isto às vezes não vem nos guias de campo, as pessoas ficam confusas, mas é o Maynard Christ, tipicamente. Uma ave grande, tamanho do melro, com manchas brancas nas asas, é o Maynard Christ. E aqui nesta foto em voo vê-se muito bem este efeito, porque o contraste entre o preto e o branco é muito grande. Portanto, à primeira vista pode parecer um melro, mas distingue-se pelo tufo de penas, pela íris cor de laranja, que o melro tem o anel orbital e não a íris, pelo bico mais esbranquiçado, pelas patas rosadas e então pelas manchas brancas nas primárias. O juvenil é um bocadinho mais acastanhado, não é tão preto, já vamos ver fotos mais à frente, e não tem esta polpa então na base do bico. Em voo, como eu referi, tem manchas brancas muito visíveis nas asas, especialmente nas primárias.
Esta espécie é residente, portanto, permanece por cá durante todo o ano, não faz movimentos migratórios, embora seja fortemente dispersiva, como já vamos ver um pouco mais adiante. Portanto, aqui só uma seta para assinalar, então, estas manchas brancas nas asas, que são a característica mais evidente em voo, e, quando está pousado, este tufo de penas sobre o bico, que nenhum outro passeriforme da nossa fauna apresenta assim um tufo de penas com esta característica. Aqui uma imagem de um juvenil, como podem ver, mais acastanhado, não tem o tufo de penas sobre o bico, portanto, quem não estivesse preparado facilmente podia confundir isto mais facilmente até com um melro ou com um estorninho, mas, mais uma vez, reparem a íris cor de laranja, que permite distinguir dos melros que não têm a íris desta cor. E o bico também quase branco, é a tal cor de marfim, não é de todo amarelo como os melros, aliás os melros juvenis e até as fêmeas muitas vezes têm o bico assim até mais escuro do que os machos. As patas mais uma vez assim rosadas, de resto a plumagem bastante acastanhada. Eu não tenho muitos dados sobre o período de nidificação desta espécie em Portugal, não sei se já foram feitos estudos, se calhar foram, mas eu não os conheço, mas andei à procura no eBird de fotografias de juvenis e as fotografias de juvenis que eu encontrei, são já assim juvenis já voadores, são todas em agosto ou em setembro. Portanto, final do verão, o que sugere que o período de reprodução tenha o seu pico talvez em junho ou assim, portanto um pouco mais tardio que os nossos passeriformes autóctones, mas ainda durante o final da primavera e o início do verão. Este em agosto, aqui um outro caso de um juvenil em setembro, castanho, mais uma vez, sem polpa, mas a íris cor de laranja, cá está ela, e aqui até se vê um bocadinho da mancha branca da asa. Como eu disse, a mancha branca, quando ele está pousado, pode ser visível ou não, dependendo da posição em que a asa ficou fechada. Mas o juvenis já tem a mancha branca nas primárias. Portanto, neste caso ela está lá, mas está oculta. Aqui uma outra foto em voo, que permite ver bastante bem os detalhes, nomeadamente, mais uma vez, o bico esbranquiçado, o tufo de penas, que aqui até se vê bem em voo porque a foto está bastante perto, a íris cor de laranja, e agora reparem, cá estão elas, as penas brancas na base das primárias, que se vê numa asa e noutra asa, todas as primárias são pretas, depois temos aqui as coberturas primárias, e as primárias, que são estas penas longas, que é a metade exterior da asa, são, assim, grosso modo, metade pretas, metade brancas. Portanto, são pretas na parte distal e brancas na parte proximal, portanto, não é bem metade, mas assim, vamos aproximar isto, é mais ou menos metade, e como elas são brancas tanto por cima como por baixo, dão aqui um efeito de quase, não é bem translúcido, mas obviamente é mais claro e então permite fazer este contraste que nos permite ver bem e facilmente identificar esta espécie, que não há outra ave do mesmo tamanho que tenha este padrão de preto e branco. Agora, deixamos estes aspectos de identificação, vamos falar um pouco do Estatuto de Conservação, que eu costumo apresentar quando faço assim sessões só sobre uma espécie. Eu desenvolvi mais esta questão dos Estatutos de Conservação na sessão sobre os Estatutos de Ameaça, que está disponível no nosso canal YouTube, portanto agora não vou estar a desenvolver aqui estas categorias, referir apenas que o Estatuto desta espécie é pouco preocupante, portanto least concern. Isto é o estatuto a nível mundial, e isto é a ficha que está no site da BirdLife International. Na Europa não tem estatuto, como aliás acontece com a generalidade das espécies introduzidas, não tem estatuto de conservação, não é feita uma avaliação, e em Portugal a mesma coisa, não tem qualquer estatuto. Isto é então a ficha que está no site da BirdLife, que podem consultar em www.birdlife.org, o estatuto para qualquer espécie. O LC então é o Least Concern, que é o estatuto de menor grau de ameaça. Agora aqui, ainda do site da BirdLife, o mapa de distribuição do mainado crista no mundo. O mainado crista é uma espécie que vem do extremo oriente, e nós temos aqui esta mancha, portanto, dessa região do mundo, da parte oriental da Ásia, vemos aqui manchas de duas cores, vemos uma mancha maior que é verde e uma mancha, e depois várias manchas de cor de laranja. Como podem ver na legenda, o verde significa native resident, ou seja, é que a espécie é autóctone e é residente, e o cor de laranja significa que foi introduzida. Vamos olhar com atenção para o mapa para perceber então a área de distribuição. Vemos que tem aqui uma mancha principal do continente que se estende sobretudo pela China, uma grande parte da China, desde Xangai, só está ausente no norte,
mas apanha toda a parte desde Xangai para o oeste e depois para sul, passando aqui pela zona de Hong Kong, e ela distribui-se também fora da China, aqui ao longo da parte oriental desta península, que é a região normalmente conhecida por Indochina, portanto apanha aqui o Vietnã, um bocado do Laos, essencialmente é aqui um bocadinho de Myanmar. Portanto, China, Indochina, aparece também aqui em Taiwan. Esta é então a zona de distribuição nativa do Maynard crista. Depois podemos ver que foi introduzido nas Filipinas, em vários outros países aqui do Sudeste Asiático, introduzido nas Filipinas, em vários locais aqui desta ilha, que é o Bornéu, que é uma parte de Malásia, uma parte Indonésia, e depois também tem aqui mais umas bolinhas na Malásia continental, parece-me que em Singapura. Portanto, eles foram introduzidos em diversos locais do Sudeste Asiático, fora da sua área de distribuição nativa. Mas o aspecto essencial a reter, esta é uma espécie nativa do Extremo Oriente. Para além de ter sido introduzida em vários locais aqui do Sudeste Asiático, foi introduzido também em Portugal, como nós já vamos falar, e ainda na Argentina. E eu sobre a Argentina, como não cabia no outro mapa, vou-vos mostrar aqui um mapa retirado do eBird, com observações feitas na Argentina e que foi sobretudo, tanto quanto sei, introduzido aqui na zona de Buenos Aires, que fica aqui, mas já terá sido observado no Uruguai. Este é o rio que corre em frente a Buenos Aires, que é o Rio de la Plata, e depois há aqui várias observações ao longo da costa, quer na Argentina, quer no Uruguai, e depois mais para o interior, registros dispersos aqui de outras regiões, aproximando-se até já do Chile, que é um país que está aqui mais ao oeste. Portanto, como podem ver, embora, tanto quanto se sabe, a introdução tenha sido na zona de Buenos Aires, eles já se dispersaram para locais bastante distantes. Eu não tenho aqui a escala, mas isto são certamente muitas centenas de quilómetros até estes sítios. Não sei se foi dispersão natural ou se houve introduções independentes, mas esta é então a situação do Maynard crista na Argentina. Agora, antes de falar da situação em Portugal, eu vou fazer aqui um parênteses para falar do Maynard indiano. O Maynard indiano é da mesma família, o Acridoteres tristis, mas tem este aspecto, é mais castanho, em vez de ser todo preto, é mais castanho, tem o bico amarelo e não branco, tem esta zona periocular sem penas aqui também amarela, não tem a polpa da outra espécie, portanto é um pouco diferente, embora seja uma espécie do mesmo género. O Maynard indiano em Portugal não ocorre habitualmente. Esta foto foi tirada cá, em Cascais, salvo erro, mas em Portugal o Maynard indiano tem apenas alguns registros isolados. Acho que há um caso de nidificação em Lisboa, há cerca de 15 ou 20 anos, ali perto do Terreiro do Paço, ou seja, a Praça do Comércio. Penso que há uma observação publicada de um caso de reprodução, mas terá sido um caso isolado. E as outras observações que se conhecem do Maynard indiano em Portugal são muito pontuais e penso que nos últimos 5 anos não houve nenhuma. E ainda bem, porque o Maynard indiano é uma espécie temível em termos dos danos que pode causar. Este é o mapa de distribuição do Maynard indiano. Mais uma vez temos aqui manchas verdes e cor de laranjas. As manchas verdes, podemos ver, está aqui na Ásia, mas não é tanto na China, portanto é sobretudo Indochina, aqui Malásia, Tailândia, depois subcontinente indiano, Sri Lanka, Paquistão, Afeganistão até ao Cazaquistão. Portanto é aqui uma área da Ásia, que é sobretudo a chamada Ásia Central, aqui em torno do Cazaquistão, e depois o Sul e o Sueste. Portanto, os países que eu já referi. E depois temos manchas de cor de laranja distribuídas praticamente todos os continentes. Reparem, Médio Oriente, muitos registros aqui, Arábia Saudita, Emirados, Iraque, etc. Depois África, particularmente a África do Sul, que é a zona onde tem uma repartição maior, toda a província em torno de Joanesburgo, etc. Isto não se nota aqui, mas esta mancha tem talvez um diâmetro de uns 600 ou 700 quilómetros. Madagascar, como podem ver, diversas ilhas do Oceano Índico, que serão aqui, penso que Comores e Seychelles, creio que há registros no Quênia, não tenho a certeza. Isto em África e Ásia. Depois temos também aqui, salvo erro, na Turquia e no Cáucaso. Depois, Austrália, e reparem a dimensão da mancha da Austrália, isto são certamente milhares de quilómetros. Nova Zelândia, diversas ilhas aqui desta região do Pacífico também. Depois, continuando para leste, Havaí, aliás é um dos primeiros sítios onde o Maynard indiano foi introduzido,
foi introduzido como pest control, portanto, para controlar determinado tipo de pestes, e depois tornou-se ele próprio uma peste porque se expandiu de forma descontrolada. Mas foi uma das primeiras introduções que foi feita do maná indiano, foi no Havaí, e esta sim sabe-se que foi intencional. Depois ainda nos Estados Unidos, na Flórida, e depois ainda aproximando-nos da Europa, aqui saliento o caso das Canárias, onde a espécie também ocorre, penso que em Tenerife. Portanto, esta é a situação do maná indiano. Segundo o mapa da BirdLife, pode não estar totalmente atualizado em termos de distribuição, mas o aspecto essencial aqui a reter é o facto de ele ter sido introduzido um pouco por todo o mundo. E, em alguns casos, expandiu-se de forma descontrolada e preocupante. Na Europa continental, não temos assim populações estáveis. Eu penso, como disse, que ele está na lista mais de forma preventiva para evitar que ele se venha a estabelecer. Entretanto, eu fui ao eBird e resolvi comparar os mapas das duas espécies, do maná de Cristo e do maná indiano. Portanto, temos o maná indiano à esquerda, o maná de Cristo à direita. E o que é que podemos ver? Então, o maná indiano aqui, Índia, portanto, subcontinente indiano até ao Sri Lanka, e aqui a Indochina até à Malásia, e depois Indonésia e Taiwan, mas está ausente da maior parte da China. O maná de Cristo está presente na China, e depois aqui Filipinas, Indonésia e Malásia. Mas reparem o seguinte, nós sabemos que ele aqui foi introduzido, já vimos anteriormente, portanto, nas Filipinas, no Bornéu foi introduzido, e aqui esta zona de Malásia e Singapura, tudo isto são populações introduzidas. Portanto, vamos para já ignorar estas e vamos concentrar-nos nesta que está aqui, então, que é China, Taiwan e Vietnã. E agora, se nós imaginem que vocês recortam este bocado e colam sobre o outro mapa, e reparem que eles são praticamente complementares. Ou seja, praticamente não há sobreposição. A sobreposição é muito ligeira. Chama-se isto uma distribuição parapátrica, que é quando elas colam, mas não se sobrepõem. E eu acho que isto não acontece por acaso, embora nunca estive nessa região, não conheço a realidade, mas quando duas espécies têm uma distribuição que praticamente se ajusta, mas não se sobrepõe, portanto, que é a tal distribuição parapátrica, normalmente isto significa que as duas espécies se rejeitam uma à outra, ou seja, há uma delas que é dominante e não tolera lá a outra espécie. Não sei se é o caso aqui, pode haver outros fatores em jogo, nomeadamente climáticos, de habitat, de relevo, etc., mas o facto das distribuições se ajustarem de forma quase perfeita leva-me a supor que seja isso, ou seja, há uma região a oeste e a sul em que o maná indiano é dominante, há uma região em que o maná de Crista é dominante e o maná indiano já não entra. Mas vocês podem dizer, mas em Taiwan há as duas. Pois há, mas é que o maná indiano em Taiwan foi introduzido, que ele não ocorria aqui. Portanto, esta zona aqui não faz parte da zona de distribuição do maná indiano, ele termina aqui. Eu estive a ver no eBird, e depois reparem, sobrepõe-se no Bornéu e na Malásia e Singapura, ele aqui é nativo, mas este foi introduzido. Portanto, aqui, nestas ilhas, o maná de Crista foi introduzido. E talvez por isso, estes mapas estão em tons de roxo, sendo que quanto mais escuro é a tonalidade, mais frequente é a espécie. É assim que funcionam os mapas do eBird. Portanto, reparem que nestas zonas em que ele foi introduzido, os tons são muito leves, significa que não é muito abundante, e talvez não seja muito abundante porque isto é a zona de maná indiano, e portanto o maná indiano aqui é dominante. Nas Filipinas foi introduzido, mas como não há maná indiano, eles já são mais abundantes. Isto é uma suposição minha, um bocadinho, obviamente, mas eu julgo que há aqui esta parte. E Taiwan são nativos, mas o maná indiano foi introduzido, e como o maná indiano, penso eu, é muito mais agressivo, acabou por se conseguir sobrepor, e portanto em Taiwan, aliás, eu já li que o maná indiano em Taiwan constitui já uma ameaça às populações nativas de maná de Crista, porque o maná indiano está a conseguir impor e depois vai competir pelos mesmos recursos. Portanto, de resto quase não há sobreposição. Há aqui uma estreita faixa de sobreposição aqui no Vietnã, há uma zona em que ocorrem os dois, aqui ao longo da costa, mas reparem que aqui os quadrados em ambas as espécies são muito leves, portanto dá a ideia que ali, também estou a fazer uma suposição porque eu não conheço a região, mas dá a ideia que há ali um equilíbrio precário em que nem domina um nem domina o outro, e estão ali mais é uma zona de sobreposição, mas é uma faixa muito estreita, portanto praticamente não há regiões em que os dois convivam pacificamente, e quando há os dois, um deles foi introduzido. Portanto, acho curioso este facto. E porquê é que eu estou a referir isto? Porque eu acho que isto é relevante para o facto de o maná de Cristo em Portugal conseguiu prosperar porque não há cá maná indiano. Se houvesse cá muito maná indiano, não sei se o maná de Cristo teria a situação que tem atualmente. É uma suposição porque não há muitos estudos sobre isso. Como curiosidade, posso referir que encontrei um blog que tem uma foto de um híbrido das duas espécies. Um híbrido entre maná indiano e maná de Cristo. Mas julgo que estes casos de híbridos são raros,
porque se eles hibridassem livremente, nesta zona de transição, eles começavam a hibridar portanto, as duas espécies acabavam por se misturar. Portanto, eles rejeitam-se mutuamente e não costumam hibridar uns com os outros. Pode ocorrer pontualmente, mas claramente há uma separação. E eu acho este aspecto curioso ver essas distribuições complementares. Bom, vamos então falar da situação em Portugal. E em Portugal eu fiz aqui uma breve cronologia da informação conhecida sobre o aparecimento do Maná de Crista. As primeiras referências que se conhecem vêm do Seixal, mais concretamente de uma zona chamada Corroios, de 1997, onde foram vistos 10 indivíduos juntos. Não se sabe de onde é que eles vieram, mas é a referência mais antiga em Portugal, em Corroios, portanto este deve ter sido o foco de dispersão inicial. E em 2000 já eram 43. Isto sugere que, se não tiver havido novas libertações, que eles logo a partir deste ano se começaram a reproduzir com sucesso e a população rapidamente aumentou, e em 2002 já lá havia um dormitório com mais de 100 aves. Portanto aqui, em poucos anos, houve ali um crescimento muito acelerado na zona de Corroios. Mas, entretanto, eles passam o Tejo e em 1999 começam a aparecer ao pé de Oeiras, num forte que há ali entre as praias de Torre e de Carcavelos, que é o Forte de São Julião da Barra. E o Forte de São Julião da Barra ainda hoje é um local de nidificação de Maná de Crista. Para quem não conhece, é ali uma fortaleza que está junto ao mar e que tem cavidades, porque aquilo são blocos de pedra e eles nidificam lá entre as pedras. E o primeiro registro foi em maio de 1999 e em 2001 já lá tinham sido vistos 19 indivíduos. Portanto, eu presumo que eles tenham vindo, já vou mostrar no mapa, mas que tenham vindo de Corroios, atravessam o Tejo, instalam-se aqui no Forte de São Julião e, portanto, nos primeiros anos, no virar do milénio, começa a aumentar rapidamente a população, quer em Corroios, quer em São Julião da Barra. É também em 99 que aparecem os primeiros registros em Sesimbra. Embora em Sesimbra eles ainda hoje não sejam tão abundantes como nesta zona, portanto a população de Sesimbra é um pouco periférica. Em 2002 começam-se a espalhar pela margem sul e começam a aparecer na costa da Caparica, que é no concelho de Almada, onde já estão 26 indivíduos em 2003. Portanto, reparem como os números começam a aumentar rapidamente logo a partir do momento em que eles aparecem. Entretanto, na costa norte, na margem norte do Tejo, eles começam-se a expandir a partir de Oeiras, quer para o lado de Lisboa, de Algés e de Paço de Arcos, e depois aparecem em Lisboa, quer para o lado de Estoril e Cascais, e portanto começam a aparecer noutros locais da costa do Estoril logo em 2003, e em 2010 já estão em franca expansão em ambas as margens do Tejo. Eu já vou mostrar a seguir nos mapas de distribuição. Em 2012 aparecem em Setúbal, isto é de acordo com os dados que eu consegui recolher, alguns estão no eBird, outros estão publicados noutros sítios, poderá haver algum outro registro que não esteja aqui nesta cronologia, mas eu acho que isto resume o essencial. Portanto, em 2012 chegam a Setúbal e aquilo que se passa a partir de 2017 é o mais preocupante, é que começa a haver cada vez mais registros noutras regiões do país. E portanto, eu neste momento, depois de ter compilado isto que vos vou mostrar, estou um bocadinho apreensivo sobre o que é que pode ser a expansão desta espécie, porque nós estamos quase à beira daquele ponto em que já não é possível travar esta expansão. Pode ser que não, mas os dados que aqui estão sugerem que isso é uma possibilidade. Vamos ver então, eu agora vou-vos mostrar mapas a partir de 2002, de 4 em 4 anos, portanto não vou estar a mostrar todos os anos, seriam muitos, mas de 4 em 4 anos, a partir de começando em 2002 até à situação atual, que é 2022. Então isto são mapas, são print screens retirados do eBird, com a base que é do Google Maps, e depois tem aqui estes pinos azuis que são os locais de ocorrência onde a espécie já foi detectada. E então, quando eu vou ao eBird e seleciono apenas observações de 2002 para trás, como eu recordo que em Corroios apareceram em 1997, e em São João da Barra apareceram em 1999. E até 2002, embora já houvesse registros em Sesimbra é aqui em baixo, embora houvesse registros em Sesimbra, esses registros antigos não aparecem no eBird. Portanto, em Sesimbra, aqui no eBird, eles só aparecem mais tarde. Mas o essencial aqui a reter são estes dois focos. Então, este aqui, perto do Seixal, aqui entre Seixal e não muito longe do Barreiro, é, então, Corroios, que foi o foco inicial, o primeiro local onde a espécie foi detectada em Portugal. Como podem ver, para quem não conhece a região, fica logo em frente a Lisboa, um bocadinho abaixo da Almada, na margem sul do Tejo, e 2 anos depois aparece então aqui neste ponto, já na margem norte, já praticamente em frente ao oceano, que é o tal Forte de São Julião da Barra, que fica perto de Oeiras, na costa do Estoril. Estes são então os 2 pontos-chave para entender toda a expansão, porque vocês vão ver que os focos de expansão, quer na margem norte, quer na margem sul, se dão radialmente a partir daqui. Avançamos 4 anos, em 2006, eu já não tenho aqui mais círculos à volta, mas cá está o local de Corroios aqui,
e então na margem sul já aparecem aqui um bocadinho à direita, aqui perto entre o Seixal e o Barreiro, aparecem também aqui perto da ponte 25 de Abril, aqui na zona da Almada, e depois na margem norte, agora em vez tínhamos ali só o balão no Forte de São João da Barra, mas eles já começam a visitar outros locais aqui ao longo da costa. A expansão ainda está muito contida, reparem que nós podemos identificar aqui dois núcleos perfeitamente definidos, um núcleo na margem sul centrado em Corroios e um núcleo na margem norte centrado então ali na zona de Oeiras-Carcavelos. Avançamos mais 4 anos, chegamos a 2010. E em 2010, o que é que nós vemos? A mancha alargou-se, mas continuamos a ter 2 manchas. Uma aqui na margem sul, centrada em Corroios é aqui, mas reparem como ele já chegou à costa da Caparica, e aqui a outros locais junto ao mar, já chegou, já entrou aqui na zona da Almada e começou-se a expandir para leste, ao longo do estuário. Já passou o Barreiro, já chegou aqui à zona da Moita e já estão no Montijo. Portanto, a mancha da margem sul em 2010 já é consideravelmente maior. E na margem norte? Na margem norte temos aqui o São João da Barra, expandiram-se para o oeste e já estão no Estoril, expandiram-se para leste e já estão em Lisboa. Embora aqui no caso de Lisboa, não sei se são bichos que vieram daqui ou se são bichos que vieram da Almada e passaram o Tejo. Não sei se este núcleo é independente deste ou como é que eles chegam a Lisboa. Em Lisboa aparecem sobretudo na zona de Belém e dos Jerónimos, que eu já referi há pouco. A verdade é que o que nós notamos em 2010 é que estas 2 manchas já estão em vias de se unir e de formar uma grande mancha de distribuição. Que é o que nos vai levar à situação atual. Portanto, é uma grande mancha, ainda com algumas descontinuidades, mas que já podemos dizer que vai desde o Estoril até ao Montijo e para sul começa a ir aqui um bocadinho na direção, para baixo da Caparica, na direção da Fonte da Telha e da Aroeira. Vamos avançar mais 4 anos para 2014. Bom, e em 2014 o que é que nós vemos? A grande mancha que nós tínhamos aqui desde o Estoril mantém-se, mas agora muito mais em contínuo. Reparem que agora a costa do Estoril está praticamente toda ocupada, já entram pela capital adentro, portanto em Lisboa já não é só em Belém, já vão aqui até esta zona que eu penso que é o Terreiro do Paço, e reparem também, começam a expandir-se para norte, para longe da costa, na direção de Sintra. Portanto, eles estavam com uma distribuição costeira e agora começam a ir para norte, aqui nesta zona a norte de Oeiras, que eu penso que será ali a zona de Porto Salvo, em direção ao Cacém, não chegam a Sintra, mas já não estão lá muito longe. E na margem sul temos agora uma mancha contínua desde a costa da Caparica, passando por Almada, e agora isto é uma amálgama de pontos. Corroios, recordo, fica aqui, que está aqui no centro desta mancha, e depois Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, e reparem onde já vamos, em Alcochete. Portanto, já temos todos os concelhos aqui da margem sul ocupados. E, entretanto, aparecem-nos aqui balões em Sesimbra, onde, como eu referi, havia os primeiros registros em 99. Aliás, peço desculpa, Sesimbra é aqui, isto aqui é mais no Cabo Especial, Sesimbra será mais ou menos aqui, em Azeitão e em Setúbal, onde os primeiros registros que eu encontrei são de 2012, portanto Setúbal e arredores, portanto isto já está aqui na bacia do Sado e na costa da Rábida. Vejam então a situação em 2014. Vamos avançar mais 4 anos e agora em 2018 a situação é esta. Em 2018 já estão em Cascais, portanto já se expandiram, vou começar pela margem norte, já se expandiram para o oeste, já chegam a Cascais. Mancha totalmente contínua, já teríamos que fazer aqui um grande zoom, mas eu mantive a escala, teríamos que fazer um grande zoom para perceber onde é que são estes sítios todos, mas é uma mancha contínua desde Cascais até ao centro de Lisboa, isto vai aqui até ao Terreiro do Paço, registros espalhados pela cidade, reparem, na parte central da cidade, longe do rio, Amadora, diversos locais aqui já perto de Queluz, Cacém, quase em Sintra, mais uma vez, portanto aqui um grande conjunto de pontos bem afastados do rio, e reparem, Póvoa de Santaria, Concelho de Loures, já a expandir-se na direção de Vila Franca de Xira. Portanto, já se estão claramente a afastar aqui daquilo que era a zona central. E aqui também, curiosamente, um registro na Lesíria Grande de Vila Franca de Xira, da reserva do estuário do Tejo. O que é que temos na margem sul? Bom, na margem sul a densidade de pontos é impressionante. Toda a zona da costa da Caparica e Almada, já nem sequer são visíveis os nomes das localidades, estão tapados. Portanto, Costa Caparica, Almada, Seixal, Barreiro, está tudo escondido aqui pelos balões. Moita, onde tínhamos um balão, agora temos uma data deles. Montijo, Alcochete, e agora reparem, já entramos no distrito de Santarém. Aqui na zona de Pancas, no estuário do Tejo, Samora Correia, portanto, vários balões aqui no concelho de Benavente. Como podem ver, portanto, isto já é, tal como eu referi, já é uma única mancha, já não podemos distinguir aqui 2 manchas, a mancha norte e a mancha sul, isto já é tudo uma grande mancha que vai desde Cascais, agora muito para lá do Montijo, vai até Samora Correia, com registros aqui na direção de Vila Franca, e finalmente aqui na zona de Setúbal, já temos também muito mais, tínhamos só um cabo especial, um em Sesimbra e 1 ou 2 em Setúbal, e agora temos uma data deles, como podem ver, portanto, cabo especial, Sesimbra,
vários registros, Azeitão, Setúbal, Palmela e aqui até na Mitrena, que é no estuário do Sado, portanto vejam bem a expansão. E finalmente o último mapa aqui da região de 2022. Aqui tem alguns encarnado que são os mais recentes, portanto são os feitos há menos de 30 dias, mas não tem outro significado. O que é que nós vemos? Uma situação parecida, mas com uma densidade de registros ainda maior, portanto mais uma vez a ir desde Cascais até à Póvoa de Santa Iria, muito mais registros agora no estuário do Tejo, vários registros aqui na zona de Samora Correia, onde apenas tínhamos um, portanto eles já estão claramente dentro do distrito de Santarém, eles foram-se expandindo por aqui acima, pela zona de Alcochete. Reparem que os nomes das localidades todos desapareceram, cobertos por esta densidade de balões. E agora outro aspecto, toda esta mancha de Sesimbra-Setúbal estava destacada do resto, agora não, porque agora já temos aqui registros na Lagoa da Albufeira, na Quinta do Conde, em Azeitão, em Palmela, nas vendas de Azeitão, noutros locais agora que eu não me recordo aqui o nome, mas que basicamente faz com que esta mancha que estava separada, agora, em vez de termos apenas uma mancha de Cascais a Alcochete, temos uma mancha de Cascais até para lá de Setúbal, ou melhor, é um quadrado que tem um vértice em Cascais, outro em Samora Correia, outro aqui abaixo de Setúbal na Mitrena e outro no Cabo Especial. Portanto, neste quadrado a distribuição já é praticamente contínua. E chama ainda a atenção para isto, um registro aqui nesta zona ocidental, que é algures um bocado abaixo da Ericeira, portanto entre Sintra e Ericeira, não estou agora a ver que localidade é esta, mas será ali para aquela zona, um bocadinho abaixo talvez da Foz do Lisandro, portanto começam a aparecer registros noutras zonas. Isto é a situação atual e esta pequena sequência de mapas mostra claramente não só a velocidade a que isto aconteceu, como a dimensão da expansão geográfica, como o aumento da densidade de registros, porque agora os balões estão todos uns em cima dos outros e nós teríamos que fazer aqui muito zoom, que eu não fiz, mas temos que fazer aqui muito zoom para conseguir perceber individualmente onde é que estão estes registros. Para terminar esta sequência de mapas, eu há pouco referi que a partir de 2017 eles começaram a aparecer noutras zonas do país e é isso que eu vos vou mostrar a seguir. Este mapa é o mapa atual, portanto até 2022, mas agora com o zoom feito para o país todo. Toda esta amálgama de pontos é aquela zona que viram há pouco, portanto o tal quadrado que faz Cascais, Samora Correia, Setúbal, Mitrena e Cabo Especial, mas agora não vamos olhar para isto, vamos olhar para o resto do país. Temos aqui vários pontos e eu pus aqui umas legendas para vos ajudar a situar. Temos registros em Braga, na Póvoa de Varzim, que é no distrito do Porto, em Felgueiras também no Porto, em Esmoriz e Espinho, que é no distrito de Aveiro, temos aqui no Bom Barral e no Cabo Carvoeiro, que é no distrito de Leiria, e temos aqui em Sines, que é no distrito de Setúbal. Portanto, eu pus aqui as legendas. Basicamente, nós já tínhamos aqui nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém, e agora aparece-nos em Leiria, Aveiro, Porto e Braga. Estes são aqueles que para já que podemos localizar. É claro que inicialmente, quando começaram a aparecer, que eu tinha conhecimento destes registros no Bom Barral, por exemplo, eu até pensei que fosse uma fuga isolada. Só que começam a ser muitos, e com a agravante que eles são todos posteriores a 2017, portanto, isto são tudo registros dos últimos 5 anos. Por outras palavras, até 2016, embora o Bainado de Cristo estivesse em expansão, ele estava contido na região de Lisboa e arredores, desde Cascais até Setúbal. Agora já não está. Ainda são registros isolados, mas eu vejo isto com alguma preocupação, porque o aumento de registros noutras zonas do país sugere que a espécie esteja a colonizar outras regiões. Isto podem ser fugas isoladas, mas também podem ser bichos que simplesmente dispersaram a partir daqui, fizeram dispersões maiores para norte ou para sul e que estão à procura de novas regiões e que poderão eventualmente vir a colonizar. Portanto, espero que não, mas existe aqui alguma probabilidade de se estar a começar a assistir a novos focos, quer na região norte, aqui que já aparecem bastantes registros, quer aqui no litoral centro, quer até na costa alentejana. Portanto, não sei exatamente o que é que se vai seguir. Eu reforço a mensagem que já disse noutras circunstâncias, é muito importante continuar a monitorizar, porque caso contrário podemos daqui a meia dúzia de anos ter o litoral português completamente inundado de mainás. Se isto acontecer noutras regiões, nomeadamente aqui no norte, que é onde eu vejo a maior densidade, se isto acontecer, a situação pode ficar depois muito mais difícil de conter. Portanto, não quis deixar de partilhar com vocês então aqui a situação atual. Vamos terminar então com o slide de resumo acerca desta espécie. O Bainado de Crista, como vimos, é uma ave nativo do Extremo Oriente, principalmente então da China e de alguns países da Indochina. Foi introduzido na Europa, em Portugal, na América do Sul, concretamente na Argentina, e em diversos países e ilhas, do Sueste Asiático, concretamente Filipinas, Indonésia, Malásia e mais 1 ou 2 países ali à volta. Em Portugal apareceu em liberdade por primeira vez em 1990 e
Eu pus aqui 98, mas depois fui verificar, foi 97, efetivamente, em 1997, que apareceu em Corroios, Concelho do Seixal. Está, como vimos, em rápida expansão na região de Lisboa, e neste momento já ocupa uma área bastante extensa, com talvez uns 50 km de lado, aquele quadrado, de forma praticamente contínua, desde Cascais até Samora Correia e Setúbal. Ocorre também, como vimos, em ambas as margens do Tejo, e isto é uma zona que está densamente urbanizada, o que significa que eles se adaptam bem a estes locais que estão densamente urbanizados, mas também estão a colonizar e a aparecer em locais que são muito menos densamente povoados, como é o caso da parte da reserva do estuário do Tejo, que foi aquela zona que eu mostrei do distrito de Santarém. Portanto, se eles aparecem em zonas densamente povoadas e em zonas menos povoadas, isto mostra bem que esta espécie é muito versátil, muito eclética e que se consegue adaptar a diferentes tipos de habitats. E isto normalmente é uma característica que favorece as espécies com potencial invasor. Se elas se adaptam bem, rapidamente colonizam novos locais. Como eu também mostrei no último mapa, há um número crescente de registros no resto do país, não são muitos ainda, mas já começam a aparecer noutras regiões, e isto é algo que devia desde já disparar alguns alertas. Os riscos desta espécie em Portugal para já são desconhecidos. O mainá indiano sabe-se que pode ser prejudicial para espécies autóctones. O mainá de Cristo em Portugal para já não há dados, portanto eu pus aqui riscos desconhecidos. No entanto, eu considero que face à rapidez com que ele está a expandir, seria muito importante que fossem feitos estudos para avaliar esses riscos. Isto era o essencial, era a primeira coisa a fazer, que era para perceber se esta espécie pode causar danos ou não. Até pode ser que seja inofensiva, mas se causar danos é preciso perceber que danos é que se causa para se poder tomar as medidas adequadas. Como eu disse também, tem o estatuto de espécie invasora em Portugal, de acordo com o Decreto-Lei de 2019, que eu chamo o Decreto-Lei das Invasoras. Com isto, termino esta apresentação sobre o mainá de Crista e sobre a sua situação atual no mundo e em Portugal. Agradeço a vossa atenção e fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.